E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao ERIcast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje nós vamos abordar como tema o autismo, superdotação ou déficit de atenção. Como identificar e como tratar cada um deles. Muita gente acaba confundindo o autismo com o TDAH, ou o autismo também com altas habilidades, que é a superdotação. Então, para abordar esse tema, eu trouxe duas pessoas que elas são muito especializadas. São duas psicólogas que têm um currículo maravilhoso, excelente. A doutora Verônica e a doutora Áurea. Mas antes de começar a conversar com elas, eu quero que você já se inscreva no canal. Porque você se inscrevendo, você vai receber o nosso conteúdo em primeira mão. Aqui a gente prima muito pela qualidade da informação. Nós só trazemos pessoas que são especializadas nos assuntos que são abordados. Então eu quero te pedir, se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificação, curte o canal, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque com certeza a gente tem na família pessoas que podem ter um autismo, um TDAH, que é superdotado, e a gente não sabe. E a gente precisa, sim, ter essas informações até para poder ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida. Então, avisa todo mundo lá, eu conto com você. Se você tiver alguma dúvida, nosso episódio aqui ele é gravado. Mas se você tiver alguma dúvida, depois eu mando as questões aqui para as doutoras e elas vão responder para vocês, ok? Então, eu quero começar, antes de falar aqui do nosso tema maravilhoso, eu quero fazer aquele meu agradecimento de todos os episódios ao meu cabeleireiro, o Fagundes Souza, lá do Espaço Beleza e Vida. Fagundes, muito obrigada pela maquiagem, aqui pela escova, por essa hidratação, por ter deixado meu cabelo loiro, por ter me deixado a cara da riqueza. Você é sensacional. Olha esse esmalte, minha gente, essa unha aqui, que coisa mais linda. Chique, não é? Então, vai lá, marca seu horário, minha querida, lá no Salão do Fagundes. Você fala que você está assistindo aqui o ERIcast, que ele vai fazer um preço bem especial para você. Ele está com um pacote muito bacana para quem é noiva, para quem vai casar. Você vai se casar? Você quer daí que as suas madrinhas e você tenham ali um tempo especial para fazer o cabelo, para fazer a maquiagem, para ter ali o dia da noiva? Entre em contato lá com o Fagundes. Tá bom? Que ele vai fazer um pacote bem bacana. Fala que você viu aqui no ERIcast. WhatsApp 41 99543 7781. 41 99543 7781. Me segue lá nas redes sociais também, meus amigos queridos. Porque lá eu sempre coloco os cortes do ERIcast, do podcast. Então, os momentos mais importantes aqui, a gente edita e coloca lá para você. De repente, você tá ali com um pouco de pressa, já entra lá e já vê o conteúdo, tá bom? @ERIcastJE, Instagram, @ERIcastJE, ou então @Érica Vandenbroek, tudo junto. Agora vamos anunciar aqui as nossas convidadas, as psicólogas Verônica Sigmiller, é isso, doutora? Zigmiller, ai, que chique. E a doutora Áurea Esprícigo, isso mesmo. Olha esse sobrenome, são de que origem o seu? Italiano, o seu alemão? Alemão. Ah, aqui em Curitiba tem, né, muitos descendentes de alemães, de italianos também, para quem não sabe. Então sejam muito bem-vindas, muito obrigada por terem aceitado esse convite. E hoje é dia dos psicólogos, hoje é uma terça-feira, e é o dia dos psicólogos. Olha que honra recebê-las nesse dia que é celebrado o dia delas. Parabéns. A profissão de vocês é muito importante. Sim, nós que agradecemos. Obrigada. Eu que agradeço. Então vamos lá. Vamos começar então com a nossa pergunta. O autismo, ele pode ser confundido com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? E por que isso acontece?
Será que a gente não começaria, Érica, falando um pouquinho só do transtorno do déficit de atenção? Isso, vamos explicar. Acha? Excelente. Porque as duas coisas podem existir juntas Sim, e também separadas, né? Vamos explicar então um pouquinho cada um. Então, vamos explicar um pouquinho do transtorno, né? Vamos pegar pelo nome. Transtorno do déficit de atenção / né, hiperatividade. Então, ele pode vir acompanhado de hiperatividade ou não. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? A pessoa nasce, né? Ela tem uma herdabilidade também genética, né? Então, a pessoa, ela pode ser do tipo predominantemente desatento, que é mais ou menos, de repente, o que você comentou, né? Ou não, do tipo combinado, que é hiperativo impulsivo, né? E, que nem eu falei, então, como ele acontece já desde que nasce, então a gente pode perceber já desde pequenininho alguns indícios naquela criança, né? Aquela criança que não foca, né, por um tempo mais prolongado, aquela criança que de repente é mais desastrada, que tem uma certa dificuldade na coordenação motora, aquela criança que tem uma certa dificuldade em gravar ordens, por exemplo, você tem que repetir, mas parece que não escuta, né? Ah, sim. Eu tô falando com você, parece que você não ouviu, né? Já expliquei. Porque tem um déficit na memória operacional, então essa memória de curto prazo, ela não é boa no TDAH, né? Então, tem um prejuízo aí depois futuramente escolar também, né? Enfim, tem vários sintomas e comportamentos que a gente pode encontrar já desde a infância, né? A questão do sono também pode ser que o sono esteja mais alterado, pode ser aquela criança que tem uma necessidade de dormir menos, né? Uma quantidade de horas menor do que o esperado para a idade. Dá uma irritabilidade? Dá uma irritabilidade. Na hora de dormir, né? Sim. Sim, né? Então, a gente pode perceber aí desde o início, né? E uma coisa que a gente tem visto muito na prática, não sei se eu estou indo muito além, daí se quiser voltar, você me fala. Não, fica à vontade. Mas uma coisa que eu queria abordar, que eu acho bem importante, muita gente hoje chega, principalmente adolescente, né? Eu tenho TDAH. Né? Eu acho super legal, super válido, né? Informações de qualidade, esse acesso, coisa que antes não tinha. Mas a gente tem que cuidar com algumas coisas, porque principalmente adolescente tem um excesso de uso de tela, né? Diariamente, e que isso também causa distração, que isso também causa prejuízo na escola, né? Eu avaliei uma paciente, ela chegou e, porque eu tenho TDAH, tenho que tomar remédio, sabe? Porque parece que daí está muito condicionado, TDAH é remédio, né? E eu falei assim, então tá, né, como a gente faz a avaliação neuropsicológica, então vamos fazer a avaliação, mas na entrevista, assim, conversando, e me conta, entra ali no teu celular, quero dar uma olhadinha, quantas horas você fica por dia? Daí ela olhou aquilo, até ela se assustou. 9 horas, falei, meu Deus do céu, 9 horas diárias. Não tem quem consiga se concentrar. Porque daí não dorme direito, isso afeta a memória, isso gera irritabilidade. Ansiedade, né? Nossa, ansiedade é uma coisa assim, né, que está muito ligada a tudo isso, né? Então, tem essa questão do uso do eletrônico também na adolescência e tem, né, na fase adulta, essa questão do estresse no trabalho, não necessariamente é TDAH, né? De repente é um estresse mesmo, e isso está afetando a memória, está dando esquecimento, né? Então, nem todo esquecimento é TDAH. E às vezes a própria menopausa ali naquele período, né? Nem fale. De climatério. Fase difícil. Dá um breve esquecimento. Sim. E por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, nós vamos observar essas dificuldades que a Verônica abordou desde os primeiros anos de vida. Então, é uma criança que às vezes você chama, não vai responder, às vezes a professora tem que repetir uma série de vezes a consigna para que ela consiga entender esse enunciado, vai precisar de um suporte maior para amarrar o seu cadarço, é aquele que vai esquecer o casaco, a sombrinha, às vezes até a mochila, o lanche, o dinheiro, todas essas questões a família vai percebendo, puxa vida, tem um filho que está conseguindo se desenvolver e outro filho que está precisando de um suporte muito maior. Perde material escolar, assim, com muita frequência. Esquece de data.
Esquece de prazo, tem dificuldade de ter o que nós chamamos na neuropsicologia de funções executivas. Isso. Então, é uma criança que vai ter uma gama de comportamentos que ela vai fazer pela metade. Então, eu começo um projeto da escola que está extremamente interessante, que é sobre o sistema solar. E aí, no meio do projeto, eu já começo a ficar cansada daquilo. E, de repente, esqueço, deixo para lá. E quando vê, chegou a data, chegou o prazo, eu não entreguei, eu não fiz, meu boletim vai ficando prejudicado. E até porque eu nem me lembro onde é que eu parei. Então, a gente percebe, assim, que vai ter um grande entusiasmo quando é o que a gente chama de hiperfoco ou de uma atenção seletiva, quando é algo de interesse daquela criança. E que é algo novo também. Que é algo novo, a novidade desafiador. Move essas pessoas. Exato. Né? E até na vida adulta também, né? Sim, tem muita gente que se comporta dessa forma. Começa um novo projeto, se empolga e daí larga pela metade. Exato. E essa questão de gerenciamento do tempo também é um marcador do TDAH, né? Não consegue gerenciar. Não consegue calcular. Porque não consegue se concentrar naquilo. E tudo acha que vai dar tempo. E aí são aquelas pessoas que sempre deixam para os 45 do segundo tempo. Né? E daí faz tudo correndo. E tem gente, principalmente adulto, que só sabe funcionar nessa adrenalina. Que não consegue funcionar no passo a passo. Né? Coisas assim que a gente até estava conversando, né? Tem uma paciente... o quão importante é, de repente, ter esse diagnóstico, né? E ter essa psicoeducação na família. Porque, por exemplo, né, pai, claro, né, quando o filho é diagnosticado, mas, por exemplo, marido, né, esposa. Por exemplo, isso afeta diretamente, por exemplo, até o gerenciamento da casa, por exemplo. Né? O como vai comprar as coisas no mercado. Esqueci, não deu tempo. Sabe, eu tenho uma família que chegou ao ponto de deixar faltar comida em casa para ver se a pessoa percebia e falava, não, se organize melhor. Né? E são pessoas que não conseguem funcionar de forma aberta. Então, o ambiente tem que ser enquadrado. Tem que ter rotina, tem que ter horário, tem que ter prazo. Isso. Tem uma outra paciente que, até na questão financeira, né, o marido fala, mas vai guardando dinheiro. Mas guardar para quê? De que forma? Até quando? Porque daí vai vir alguma coisa que é novidade e ela vai desviar, né? Entendi. Então, o quão importante é saber de todo esse funcionamento, porque prejudica como um todo, né? E a questão da hiperatividade? Então, toda essa dificuldade por ser hiperativo. De manejo, não. Pode ser ou pode não ser, né? A gente está falando de uma dificuldade de manejo de tempo que pode ser, de repente, uma pessoa só desatenta. Mas não. E aí, quando tem a hiperatividade e impulsividade, é pior. Porque daí não pensa mesmo em consequência, né? Não, porque aí, às vezes, ela fica impulsiva para fazer só determinada coisa. Tipo assim, sim. Academia. Aí vai pra academia, fica 4, 5 horas ali todo dia malhando. Aí decide que vai fazer natação. Sabe? Aí fica lá também nadando um monte, né? Todo dia, todo santo dia. Então, assim, nessa situação que eu tô perguntando, né? Sim. Como identificar essa hiperatividade? Porque aí a pessoa parece que ela quer viver intensamente. E acorda cedo e vai dormir tarde, quer fazer um monte de coisa. E de repente acaba a energia, não faz mais nada. Né? Aí uma semana era a natação, né? A natação, depois ali o mês pagou meio semestre e não fez, aí já quer ir para outro esporte. Então, realmente, a hiperatividade, essa agitação, né? Isso prejudica também, né? E a gente pode observar essa agitação tanto relacionada ao comportamento motor, então aquele que precisa andar em círculo para se lembrar onde deixou a carteira, ou a gente vai perceber na vocalização, aquela pessoa que fala, que está com a fala muito acelerada, que quando você vê o pensamento também não acompanha, e você, mas por que você está assim? Não, mas é que eu preciso me organizar, eu preciso achar todas as soluções aqui, e começa a se atropelar. Juntar palavras também é bastante comum. Sim. Né? Trocar palavras. Por coisas parecidas. Exato. Bom saber. E aí, nesse caso, o que os pais devem fazer? Eles têm que procurar um profissional especializado? Tem que entrar com medicação com relação ao TDAH? Geralmente, assim, a escola que sinaliza, né? E principalmente na entrada ali do Fundamental 1, no primeiro ano, que é onde precisa ter um foco maior, começa a alfabetização, né? A educação infantil, ela é mais solta, mas dá para perceber, sim, né? E aí a escola sinaliza, e aí é importante que os pais procurem um profissional, né?
Muitas vezes essa avaliação ela é feita por profissionais de mais de uma área especificamente, né? Nós fazemos avaliação neuropsicológica, mas eu também sou psicopedagoga, então essa avaliação mais, né, com relação à parte escolar eu consigo fazer, né? E aí são aplicados vários testes para a gente entender o funcionamento dessa criança, porque é muito importante também a gente excluir algumas coisas. Então, por exemplo, uma criança que tem uma inteligência muito abaixo, ela não está indo bem porque ela tem uma inteligência muito abaixo. Então, na deficiência intelectual, você também vai ter uma dificuldade atencional. Mas aí o que está causando a patologia principal, né, vamos dizer assim, o problema principal não é o déficit de atenção. É essa inteligência rebaixada. Né? Agora, para o TDAH puro, né, você tem que ter uma inteligência normal ou acima da média. Então, existem alguns critérios clínicos que a gente se embasa, sabe? E aí, como lidar com tudo isso? E ter uma vida, né, normal? É possível? Olha, normal depende do normal, né? Dentro das condições, né, de cada um. Dentro do possível, né? Sim. É possível, sim, ter uma vida funcional, acho que chamando assim fica legal. Mas a gente vai entendendo que as crianças com TDAH e depois na vida adulta também têm necessidades de algumas adaptações. Isso vai muito de acordo com as especificidades de cada caso. Então, a gente não tem, assim, um parâmetro específico de TDAH predominantemente desatento. Talvez em alguns momentos é uma criança que vai precisar de maior tempo de prova ou tempo estendido de prova ou a necessidade de fazer a prova numa sala mais silenciosa. Né? Isso é uma oportunidade, uma possibilidade que auxilia muitas das crianças e adolescentes também para que elas tenham essas oportunidades. Outra possibilidade é ter a construção de uma estrutura para que essa pessoa com TDAH consiga minimamente se desenvolver. Se a gente tem uma estrutura ali, que a escola entende o que é o transtorno, que a família está apta para também fazer esse auxílio, dar esse auxílio, ainda mais considerando os aspectos socioemocionais de uma pessoa com TDAH, que provavelmente ela vai ser, entre aspas, mais pavio curto, vai ter uma dificuldade de lidar com as suas frustrações, vai ter uma impulsividade maior. Eu falei, me arrependi, não era isso que eu queria ter falado. Ai, que sofrimento, agora eu não sei como reparar Eles essa são mais dificuldade. inseguros também? Em relação à vida? Sim. Com certeza. Eu vou. Não sei se eu vou. Será que eu vou? Exato. Eu vou fazer. São. Vou, não vou. São. Né? Então a gente sempre tem que estar ali como pais, pelo que eu estou entendendo, a gente tem que estar sempre dando um respaldo, incentivando, eu acho que por aqui fica melhor. Isso. Vamos fazer assim. Tem que ter uma vida assim disciplinada, né? Muito disciplinada. Uma rotina. Porque se sai da rotina, parece que daí eles meio que eles se perdem. Só que tem um grande complicador aí, né? Quando a gente fala de rotina. Porque como ele tem ele é herdado geneticamente, muitas famílias são disfuncionais. E aí realmente não conseguem ajudar. Porque o pai, né, o avô... Todos TDAH. E a casa fica... Aquela então não tem como a gente pedir para, de repente, os pais darem esse parâmetro de organização, sendo que eles próprios não conseguem. Nossa. Então, por isso que a gente tem que entender o sistema, né, no qual essa criança, essa família... Isso. Porque, assim, existem várias abordagens de manejo. Tem a psicoterapia, tem, de repente, um trabalho psicopedagógico, tem a reabilitação neuropsicológica, né? Mas tem famílias que realmente não conseguem dar conta, né? E aí, de repente, a medicação, ela é extremamente necessária, né? Como é que essa medicação age? Então... Por que ela é tão importante? Porque muita gente ainda tem um preconceito em relação a esse tipo de medicamento. Tem. Mas assim, antes da medicação, eu acho que a gente realmente tem que entender esse todo para ver o que pode ser feito, né, de manejo no dia a dia dessa pessoa para tomar, né? Geralmente a medicação que é administrada é um estimulante, né? Então, ele não deixa a criança mais calma, como falam, né? Ele deixa a criança mais concentrada. E aí, de repente, a gente tem mais acesso, como terapeuta, a escola consegue ter mais acesso, mas não é uma medicação que deixe mais inteligente, né? O que vai mudar é todo esse apoio interdisciplinar que essa criança tem. Mas, Érica, existem outras técnicas também
que ajudam no manejo do TDAH, não só do TDAH, né, mas que ajudam, como, por exemplo, o neurofeedback. Né? Eu trabalho com neurofeedback também, sou a favor da medicação quando necessária, né, porque isso também a longo prazo, né, existem consequências, né, para o organismo. Quais seriam? Por exemplo, assim, adulto, né? Então, o adulto... É a mesma coisa assim, eu estou dirigindo uma Ferrari e um Fusquinha. Né? Então, eu estou vendo que com a Ferrari eu consigo ter uma velocidade, eu consigo otimizar meu tempo. Nossa, eu fiz o meu máximo ali. Claro que a medicação vai ajudar nesse sentido, com certeza. Né? É mais difícil de você dirigir o Fusquinha e ter lá que ver o motor, pensar no motor e trocar roda, né? Então é muito mais trabalhoso, né? E adulto principalmente e adolescente que já tem essa consciência, né? Então eles falam, eu já não sei funcionar mais sem o meu remédio. Ah, entendi. Porque daí o funcionar, né, não como a Ferrari, já não supre mais. Né? Então a medicação ela é necessária, né? Quando o médico julga que sim, quando de repente a equipe também, né, coloca, mas assim de início, se der para, né? Tem médicos integrativos que de repente faz uma suplementação com vitamina. Eu acho que existem vários caminhos que não só, de repente, né, a medicação em si, né? O neurofeedback, ele é uma técnica de treinamento cerebral e ele não é só para o TDAH, né? Então, antes de iniciar, é feito um mapeamento por eletroencefalograma e que a gente vê o funcionamento elétrico desse cérebro, porque ele funciona elétrica, né, e de forma elétrica e quimicamente. O remédio vai atuar na química, né? O neurofeedback nessa parte elétrica. E muitas pessoas, de repente, com TDAH, têm um padrão cerebral que tem, de repente, um excesso de onda lenta onde não deveria ter, por exemplo, no pré-frontal, né? Que é a parte do cérebro responsável pelas funções executivas, que a Áurea comentou, né? Então, a gente consegue harmonizar isso, a gente consegue treinar esse funcionamento cerebral. E ele não é medicamentoso, não é invasivo, né? Mas também não é milagroso. Né? Então, existe um número de sessões necessárias para que, de repente, isso tenha um efeito. Então, tudo depende, né, do contexto. Eu acho que sempre a gente tem que entender o macro. Entendi. Né? Para não ter uma visão muito reducionista do caso, sabe? E também existem algumas estratégias que, com o tempo, os adultos vão aprendendo a desenvolver. Por exemplo, tem um checklist, um bloquinho que vai andar contigo todo dia. Você percebe que você se esquece com muita frequência objetos e tarefas que você, né, e datas e prazos, enfim. Tenha esse bloquinho ou use o Google Agenda, de alguma forma vá ticando isso e tudo que você vai concluindo, você vai respondendo ali e vai percebendo que você tem um progresso. Porque muitas vezes a gente analisa que o cérebro da pessoa com TDAH é um cérebro hiperdopaminérgico. Então é aquela pessoa que vai querer sempre muito prazer, querer sempre se sentir muito motivada. Por isso que essa novidade é instigadora. Né? Exatamente. Move, né? Então, o videogame tem uma tendência a gostar muito de videogame e querer sensações físicas de muita liberdade e velocidade. E quando você vê um TDAH na escola hiperativo, como é que funciona? Passe 4 horas sentado em silêncio e você não pode nem bater o lápis na carteira. E para ele, aquilo é muito difícil. Então, aí a gente vai adotando outras estratégias, por exemplo, na escola, em que ele tem a oportunidade de conseguir levantar entre uma aula e outra, ser o ajudante da turma, ir lá passar um bilhete para a diretora. Ali a gente já consegue manejar um pouquinho de toda essa hiperatividade. E, é claro, a prática de esporte é fundamental. E o processo de psicoterapia também ajuda muito a regular aquelas emoções da frustração. Então, assim, a gente vai alinhando esse tratamento. E tem situações em que a gente vai precisar de uma equipe mais ampla também. Alguns casos de TDAH podem ter algum atraso na linguagem e a gente vai precisar de uma fono. Outros podem ter alguma questão sensorial, que a gente vai ter um suporte de uma terapeuta ocupacional também. Então, é muito particular. Mas, via de regra, ele vai sim ter uma vida funcional, vai casar, vai se desenvolver. Sim, e são pessoas criativas. Exato. Né? E trazem muitas contribuições para a turma, porque enxergam o mundo de uma forma particular. Né? Bacana. Mas, assim, é verdade que quem tem, né, esse TDAH aí tem dificuldade em respeitar regras e limites e muitas vezes acaba entrando nas drogas, no álcool por conta disso e se tornam até pessoas depressivas e ansiosas? Depende.
Depende. Eu diria que quando não tratado, né? Vamos pensar assim, uma pessoa que tem um transtorno... Ali na adolescência, sabe? Porque você falou que ele, por conta desse prazer que eles querem estar sentindo, então, de repente, podem ir para esse lado. Para né? tentar relaxar. O uso de álcool e, às vezes, o uso de substâncias é comum num transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como uma forma de relaxar e diminuir toda essa intensidade. Não é um prognóstico, mas é algo que acaba sendo comum quando ele não é tratado na infância. Então, por isso que é bem importante os pais observarem... Exato. Observarem essas dificuldades desde pequenininho. A gente costuma brincar dizendo, é de pequeno que se torce o pepino. Né? E justamente por isso, você percebeu que tem algumas dificuldades, leve a um neuropediatra ou busque uma avaliação neuropsicológica, porque aí a gente vai ter o direcionamento adequado. Né? Mas sim, pessoas com TDAH podem apresentar dificuldades, sim. Podem apresentar uso de substâncias. Apresentam mas não é uma de regra. Depressão, de ansiedade também por conta do até TDAH. por conta da frustração, porque daí de repente pensam, não conclui. Né? São pessoas prolixas, né? São pessoas que muitas vezes não conseguem, quando esse TDAH não é tratado, não conseguem deslanchar na vida. Profissionalmente. Né? Profissionalmente. Exato. Né? Até em relacionamentos, muito impulsivas, né? Difícil. Né? Então é complicado, né? Até por não se sentir pertencente, né? Puxa vida, todos meus colegas conseguem passar aqui 4 horas sentados. Eu não consigo. Eu sou o que vai primeiro para a direção porque eu falo demais, eu me mexo demais, eu quero continuar. Aquele que dá cara a tapa, né? Exato. Todo mundo faz, mas é o que aparece. Exato. Verdade. Então, com relação ao autismo, por que as pessoas confundem, né? Você explicou agora sobre o TDAH, vamos falar então um pouco do autismo. Isso. Porque muitos dos comportamentos do TDAH podem existir no autismo. Por exemplo? Né? Só que a criança ou a pessoa com TDAH, ela não tem um prejuízo social. E no autismo, né, esse prejuízo acontece. Essa é a diferença. Exato. A gente pode perceber uma fronteira muito próxima entre TDAH e autismo, porque ambos vão apresentar uma atenção seletiva. Né? Então, se eu gosto de sistema solar, tanto a pessoa com autismo quanto com TDAH pode apresentar e querer falar tudo sobre sistema solar e virar um especialista em sistema solar e querer brincar só sobre o sistema solar. A diferença é que no TDAH é uma criança que vai conseguir se engajar em outras brincadeiras, vai participar, às vezes, de momentos de roda na escola, e no autismo a gente vai perceber um isolamento maior também. Então, a gente vai observando desde pequenininho essas desadaptações mais presentes ainda no autismo. Porque no autismo a gente vai ter lá a presença de comportamentos que são repetitivos, interesses restritos, e a gente vai ter também um prejuízo na comunicação e na interação social. E isso não está presente no TDAH, você percebe a diferença? Sim. Então, um sintoma do TDAH acaba sendo confundido com o autismo. Isso. E a criança com autismo, né, ou a pessoa com autismo, ela tem uma certa dificuldade também de entender, né, essa questão do humor, né, ela tem uma certa dificuldade para compreender, né, uma linguagem simbólica. De repente, a criança com TDAH não tem isso. Exato. Né? É a criança com TDAH que vai contar piada. Exato. Sim. Então, no autismo, a gente vai ter essa dificuldade de entender ironias, entender metáforas, entender... acabam sendo crianças que são mais sugestionáveis, né? Então, elas passam por situações mais ingênuas, por não perceber o duplo sentido, não perceber, às vezes, que tem alguém querendo se aproveitar, ou que foi uma piadinha, né? E aí, no TDAH, ele já vai entender isso rapidamente. E a gente vai ter no autismo também a presença desses comportamentos repetitivos que nós chamamos de estereotipias. Então, fazer flapping, né? Chacoalhar as mãos, a gente tem a ecolalia, então repetir frases ou palavras ou sons sem uma função comunicativa. E aí a gente vai observando uma gama de comportamentos que vão trazendo muitos prejuízos, porque é uma criança que vai tender a esse isolamento. Como se eu olho para você e eu consigo entender como que a Érica está se sentindo agora a partir do escaneamento que eu estou fazendo aqui. No autismo, a gente vai ter esse prejuízo na compreensão, na cognição social.
E aí, não necessariamente aquilo que eu vejo eu consigo entender, né? Isso não me traz uma informação. Então, eu me conecto com vocês, quando eu olho nos olhos de vocês, eu consigo obter algumas informações. E já para o autista, esse olhar, ele acaba sendo uma das dificuldades, né? O contato visual pode ser um dos sinais do autismo, a falta desse contato visual. Eu me conecto através do contato visual porque eu sou neurotípica. Mas uma pessoa dentro do espectro autista provavelmente vai evitar esse contato visual e quando ele é forçado, isso traz muito sofrimento. Aí ele se desregula. Você sabe que até tem adultos que, quando não diagnosticados, a gente percebe que eles se fixam em um relacionamento afetivo, né, amoroso, não necessariamente pelo amor em si, pelas questões ali do relacionamento, mas porque aquele parceiro ou aquela parceira regula e modula o comportamento. Então, por exemplo, em interações sociais, eu consigo imitar o que o meu namorado está fazendo, o que minha namorada está fazendo, e assim, a possibilidade de perder esse parceiro deixa a pessoa muito desorganizada. Entendi. Né? Porque tem uma função social aí também. Sim. Essa dependência, né? Exato. Sim. É bem comum, inclusive, desde pequenininho, as pessoas dentro do espectro buscarem alguma figura de referência. Seja a professora, quer sempre estar do lado da professora, ou ter um amiguinho. E aí, na vida amorosa, a gente vai percebendo isso também, né? É como se precisasse de um suporte ali para conseguir interagir e, às vezes, cumprir algumas atividades da vida diária, da vida adulta. E há vários níveis de autismo. Sim, quais são os principais? A gente tem 3 níveis hoje que foram mapeados e identificados no autismo. Nós temos o nível 1, 2 e 3 de suporte, que nada mais é do que o nível que essa pessoa vai precisar de auxílio ao longo da sua vida. Então, a gente vai observando que uma pessoa com nível 1 pode passar facilmente despercebida numa fila de mercado, Sim. dependendo do grau de comprometimento. Porque, é claro, mesmo uma pessoa nível 1 de autismo, ela vai apresentar dificuldades relacionadas a essa interação social, um baixo limiar à frustração, vai apresentar alguns comportamentos repetitivos, mas que às vezes ela consegue mascarar com mais facilidade. E mulher principalmente, né? Exato. Como o diagnóstico de mulheres é muito difícil de ser feito. Por quê? Porque elas se adaptam socialmente de uma forma melhor, assim, sabe? Eu tenho uma paciente em específico que nós ficamos anos em terapia, né? Nunca passou pela cabeça de ninguém que fosse autismo. Era muito depressão. Mas aí, olhando o contexto, e principalmente depois que mudou o DSM, que é o Manual de Diagnóstico, né, das Doenças Mentais, isso daí aumentou também a gama, né, de comportamentos. Não era desta forma que era diagnosticado antes. E aí, a gente entendendo em terapia todo esse sofrimento, né, e a gente foi caminhando por esse lado e realmente fechou o diagnóstico para autismo. E ela sente, por exemplo, né, com um namorado, ou, né, de repente na fila no aeroporto, né, ela é normal, uma menina linda, maravilhosa e assim, não parece, né? E aí ela se sente meio que impostora, né? Mas por quê? Por que eu poderia estar aqui na prioridade? Né? Quem olha para mim não sabe, né? Então, a mulher tem bastante dificuldade nesse sentido. É como se a mulher autista, ela fosse desenvolvendo ao longo da vida mais estratégias de mascarar os sintomas do autismo, até pela cobrança social e familiar que existe. Né? Então, as mães têm uma certa dificuldade, porque às vezes é aquela criança que vai ser mais carinhosa, ela vai buscar mais esse afeto, vai passar a mão no cabelinho da mãe e vai querer mais esse aconchego. E a gente observa que os meninos, pode ser que apresentem comportamentos do autismo que são muito mais característicos. Inclusive, hoje já tem vários estudos tentando mapear algumas características do autismo, alguns sintomas do autismo em mulheres, para facilitar esse diagnóstico. Interessante. Né? E os outros níveis? Os outros níveis, a gente estava falando dos níveis, é verdade. Então, no nível 1, é aquela pessoa que vai conseguir se desenvolver ao longo da vida e vai ter a necessidade de um suporte
seja relacionado ao âmbito da comunicação e da interação. Então, às vezes, vai ter um mediador na escola que vai dizer, fulano, vem jogar com a gente. Às vezes, a professora vai conseguir eleger um amiguinho para ser o, entre aspas, tutor ou o monitor, que vai fazer essa dinâmica facilitada. E aí, no nível 2, a gente já vai ter uma situação que requer um suporte substancial. Ou seja, em atividades específicas, pode ser que essa criança entenda a comunicação da professora, da escola, mas ela vai precisar de um suporte em âmbitos de uma forma mais estruturada. Então, seja através de, como que a gente chama? Suporte visual, sendo rotina visual do que a criança vai fazer, desde o momento que ela chega na escola. Imagens? Sim. Exato. Então, ali, desde o momento que ela chega na escola, onde ela vai guardar a mochilinha, que horas é o recreio, qual é a atividade que é esperada. É uma criança que provavelmente vai se desorganizar com mais facilidade, tendo crises, né, que às vezes não são muito bem entendidas no colégio. Ela vai ter um tempo ali de resposta para a aprendizagem que pode ser reduzido também. Inclusive, no autismo é muito comum a gente ter outras comorbidades, como o TDAH e a deficiência intelectual. Olha, o que torna isso mais também mais difícil difícil. ainda. Daí também depende do nível de suporte, né? Isso. Exato. Porque daí, para compreender cada vez, né, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Exato. E o nível 3? É o nível de comunicação que a gente vai perceber. Às vezes é uma criança que é não verbal, um adulto não verbal, que vai precisar ali de um suporte para comunicação, seja através de PECs, troca de figuras. Hoje a gente já tem vários aplicativos também que auxiliam nessa comunicação. Vai precisar de um direcionamento para fazer transições entre um ambiente e outro, seja para ir ao mercado, seja para sair da fila e sentar numa mesa de restaurante. Ela vai precisar de um suporte, todo um arcabouço que a família, a comunidade, a escola, a equipe terapêutica vai precisar proporcionar para ela ao longo do tempo. Mas a gente percebe, assim, que os níveis, eles são um direcionamento para a gente ter uma média ali de horas de terapia intensiva, qual é o tipo de suporte que essa criança, de auxílio que ela vai precisar ao longo do tempo, né? Eu não ficaria muito presa aos níveis, porque isso não é um preditor de sucesso ou não na vida, né? Até porque se a gente tem uma equipe afiada, dedicada, a gente tem uma família que está correndo junto e está ajudando, né? Afinal, a terapia não é feita só, com o autista não é feita só na clínica. A terapia é 24 horas por dia, na hora do banho, no mercado, é na escola. Eu já tive né? pacientes autistas super estimuladas que, meu Deus, nossa... Não, sabe? Tem um rapaz, não sei se vocês acompanham o Ricardo, que ele é super famoso no TikTok. Ele é uma graça. Sim. Ele tem milhares de seguidores e de visualizações. Porque a mãe dele entendeu, e a mãe dele sempre esteve ali junto com ele, colocou ele para fazer natação, para conviver com outras pessoas. E ela tem a maior paciência. Então, ele se desenvolveu muito. Hoje, ele já sai, sabe, de casa sozinho. Ele já consegue ter os programinhas dele. Ele tem uns 40 e poucos anos. Mas é aquela coisa, uma vida muito regrada. Ele tem horário para tudo. Ó, agora eu vou, ele chega e fala assim, mãe, agora eu vou ouvir meu CD do Roberto Carlos 1 hora, depois eu vou ouvir o do... Porque daí no domingo ele ouve CD. E todo domingo ele tem que fazer isso. Ele não pode quebrar. Se quebra, ele se desorganiza. Ele se desorganiza. E aí ele chega e ele fala assim, mãe, posso fazer uma pergunta? Aí ele fica perguntando para ela, por que você me deu esse nome de Ricardo? Você não pode me chamar de Roberto? Eu queria ser chamado de Roberto, eu acho Roberto mais bonito. E aí ela tem toda a paciência, ela vai, sabe, conversando com ele, vai explicando, ele fala, então tá bom, então entendi. Uma graça. Sim. Porque os pais deram, né, essa... E o amor também, né, faz toda a diferença. Nossa, com certeza. E essa previsibilidade, né? Eu acompanho a história de vida dele e eu percebo que a mãe dá uma previsibilidade. Tal hora vamos dormir, tal hora você vai comprar o seu CD do Roberto Carlos, tal hora você tem que fazer isso. E ele trabalha, ele vai, né, pra firma, tudo junto. Exato. E aí ela faz ele cumprir ali uma rotina, um expediente, né? Ele quer conversar e bater papo. Ô mãe, por que fulana falou pra mim que era pra eu ficar quieto? Não gosto dela. É porque ela está trabalhando, Ricardo, ali é o momento de trabalho. Ela está no expediente, você não pode ficar querendo conversar. E aí ele vai entendendo, né? Ele, tá, então tá. Ô mãe, eu achei muito engraçado que ele falou assim, olha, vai ter feriado.
Eu posso emendar com um feriado agora, já, a partir de hoje? Ele é muito esperto, né? E uma coisa no que você está trazendo é interessante, né? Porque uma das características também é uma rigidez cognitiva. Então, se a mãe fala, aqui não pode, veja, porque está trabalhando, parece que essa é a resposta para tudo. Isso é numa outra situação. Se tiver a conversa, parece que a resposta vai ser aquela, né? Não adequa ao ambiente, né? Então, essa rigidez cognitiva também... Ela é bem característica. É bem característica, mas uma graça, gente. Eu acho assim, ele muito fofo. Exato. Né? Muito bonitinho. E é uma forma é uma forma da gente entender que uma pessoa dentro do espectro autista, ela vai se desenvolver. E ela vai ter a profissão dela, ela vai conseguir ter uma família muitas vezes, né? Ter um diagnóstico não é um prognóstico de insucesso na vida. Muitas pessoas dentro do espectro, muitas pessoas com TDAH, muitas pessoas superdotadas também, vão ter uma vida feliz, vão ter uma vida funcional e vão conseguir se desenvolver. Sim, ele é tão amado porque daí os pais já estão velhinhos, né? E aí já ficou combinado que vai ficar com um dos irmãos, que é o que ele tem mais afinidade, que ele vai cuidar. Né? Ele falou que ele não quer saber de casar. Casar, não. É um desafio muito grande. Muito bom. Viu? E por que agora as pessoas, depois de uma certa idade, já na vida adulta, elas estão sendo diagnosticadas com autismo? Eu vi até uma atriz aqui, a Sabatella, que é aqui de Curitiba. Sim, a Letícia, né? Sabatella. A filha dela foi diagnosticada e daí agora... Né, acho que ela já deve ter uns quase 60 anos, uma excelente atriz. E aí ela foi percebendo alguns comportamentos ao longo da vida, né? De que ela era também autista, a mãe também, mas nunca foram diagnosticadas. Então, com essa mudança, né, no manual de diagnóstico, essa gama de comportamentos cresceu muito. Né? Então, pessoas que antes não eram diagnosticadas com autismo, hoje elas estão dentro do espectro. Né? Então, eu vejo que... E, assim, o acesso à informação também, né? Porque, de repente, você sofreu a vida inteira, né? E aí vê as informações, tem acesso e começa a se identificar. E aí, é essa pessoa que vai em busca de um profissional, né? Porque, no caso dela, ela dizia assim, que ela, quando ela foi convidada para fazer aquela novela muito famosa... O Clone? Eu acho que foi o Clone, que ela namorava um rapaz do Beija-Flor, sabe? Eu lembro. Ela era bem novinha, assim, acho que foi a primeira novela das 8 que ela explodiu. Aí diz que vieram os diretores falar com ela fazia teatro aqui em Curitiba. E assistiram a peça dela e gostaram muito. E ela falava, não, eu não vou, eu não posso. Por causa da rotina dela. Porque eu tenho que ir para a escola. Não, eu não vou. Mas menina, não tem problema, você vai ser uma grande atriz, você tem um talento enorme, não tem problema que você falta. Depois você volta a terminar o teu curso de teatro. Mas ela não conseguia entender. Entendeu? Porque para ela o mais importante era terminar o curso dela. E aí ela foi percebendo assim que ela ficava mais isolada durante as gravações, que muita coisa ela não ia, sabe, entendendo como os outros colegas. Para ela era mais difícil. Sim. Tá no set ali de gravação, sabe? E são pessoas adultas que de repente são aquelas, né, que falam, esse é mais sistemático, né? Mas de repente esse sistemático pode ser que seja alguma coisa, né? E não foi diagnosticado antes. Verdade. Né? Verdade. E os pais, eles muitas vezes eles acabam confundindo a superdotação com o autismo também? Eles têm sintomas parecidos entre ambos? Muitos. A superdotação, ela não é um transtorno, né? Então, tem características da superdotação que acabam sendo confundidas com autismo, sim. Inclusive, uma delas é a sistematização. Muitos superdotados, eles vão desenvolvendo uma série de rituais e formas de pensar e fazer as coisas que, quando aquilo não consegue se concretizar, gera muita frustração. Porque é como se ele mapeasse tudo que ele precisa fazer, ele entendeu esse contexto, se apropriou dessa informação, e aí, depois de um tempo, ele... Como assim quebrou? Agora eu não posso fazer do meu jeito. Isso traz uma série de sofrimentos, de dificuldades para eles, sim. Então, essa questão da sistematização, a gente pode entender, às vezes, a parte da hipersensibilidade sensorial do autista, seja com som muito alto, luzes muito fortes, ambientes tumultuados, praça de alimentação de shopping, aniversário na hora do parabéns, às vezes um tecido que pinica. Toda essa questão do corpo acaba
acaba sendo intensificada num perfil que é hiperreativo, que a gente observa lá no âmbito sensorial do autismo. E na superdotação, isso também pode acontecer. Então, E os dois podem coexistir, né? exato. Nossa, Que é o sério? que a gente chama de dupla excepcionalidade. Olha Né? só. Que é a superdotação junto com algum outro transtorno, né? Então, pode ter superdotação com TDAH, superdotação com transtorno de aprendizagem, né? Tudo isso é a dupla excepcionalidade, né? E aí, como identificar isso? Tem que ser ali individualmente. Caso a caso, uma né? avaliação, Que interessante. Bem Porque eles têm um QI criteriosa. acima da média, os superdotados, né? Muito, né? Então, eles processam de uma forma, né, muito diferente, né? Quando chega, por exemplo, uma criança, é nítido já, né, o vocabulário, os assuntos, né, o jeito de encarar um jogo, por exemplo, são crianças diferentes. O senso de humor também a gente Nossa, percebe, de fazer piadas com questões corriqueiras, mas que as outras crianças da mesma idade não perceberam. Aham. E ele ali pegou uma nuance, entendeu e já faz um jogo de palavras e faz uma piada e espera a tua reação. Aham. Às vezes a gente vai numa escola, a gente observa o superdotado que virou amigo do porteiro, da moça da cantina e já tem apelidos próprios e formas de interagir. E você vai observando que às vezes na sala é aquele que vai apresentar uma liderança, que gosta de participar, quer falar bastante, quer ser o monitor. E aí, em alguns momentos, a gente vai precisar também desse manejo da escola. Ah, entendi. Mas uma coisa importante também é não ter só essa, né, de repente, essa expectativa. Quando chega com um laudo para a escola de superdotação, então esse é o gênio, esse vai bem em tudo. Não é assim Nem que sempre, funciona, né? Porque pode, de repente, coexistir com um transtorno de aprendizagem, né? Então, a superdotação também na idade adulta não é aquele atestado de sucesso profissional, agora esse vai ser o mais bem-sucedido financeiramente. Mas os pais, muitos acreditam que é assim. Mas não é. É bom você estar esclarecendo Não é, isso. e muito pelo contrário. Porque muitos superdotados adultos não foram diagnosticados, né? E chegam num grau de depressão, de ansiedade, né? De adoecimento mental que é um potencial que não é utilizado. Né? Então tem que ser acompanhado Tem também que ser já desde a acompanhado infância, também né? desde a infância. Exato. E tem uma série de características ou sinais que a gente vai observando, né? Por exemplo? Aquele vocabulário que a Verônica comentou, Sim. extremamente articulado, e é uma criança que aprende muito rápido. Então, ela é observadora, ela vai observar alguns aspectos da conversa do pai e da mãe, embora ela esteja vendo TV. Os pais estão aqui na sala de jantar e ela está captando. Ela está ouvindo, está observando tudo isso. E ela está entendendo a conversa. Está entendendo. Ela está entendendo tudo. E depois ela vai pegar esse vocabulário que foi utilizado pelos pais e ela vai replicar numa conversa dela com os colegas. Só que ela vai usar esses termos mais rebuscados de forma muito coerente. Que você observa que... Da onde que essa criança tirou isso? E também a gente vai observar ideias que são inusitadas. Uma forma de compreender, parece até que ela é uma criança que faz o caminho mais difícil. Porque ela tem uma forma de compreender o mundo e às vezes até métodos, né, cálculos matemáticos de um jeito muito particular. E que aí às vezes na escola a gente vai ter que ter esse olhar cuidadoso, porque a professora às vezes vai querer que aquilo seja dentro dos parâmetros ou da fórmula que a professora está ensinando. Mas se ele chegou no resultado e conseguiu pensar de uma outra maneira, também precisa ser validado. É um desafio para a escola, né? Lidar com todos esses transtornos aí. Exato. Eu acho que ser Desafiador, professor né? hoje não é fácil. Mas existem algumas escolas, né, que dão esse suporte de aprendizado para essas crianças que são superdotadas. Deve ser difícil para elas se adaptarem a uma sala de aula, né, com crianças normais. E existe também a escola específica, assim, eu desconheço. Eu acho que tem escolas que têm programas que ajudam, Trabalham ali, né, Isso, né? no Mas Brasil. escolas específicas para superdotados eu sei que tem em São Paulo, né? Aqui no Brasil,
Mas aqui em Curitiba eu desconheço, né? E às vezes tem crianças que precisam, de repente, ser aceleradas de série, né? Porque essa questão do tédio também, né? Isso faz, de repente, aquela criança já está... ela não está conectada com aquela turma, com aquela matéria, com aquele nível de aprendizado. E aí pode negligenciar, né? E, de repente, só o fato de ser acelerada, né? Já dá uma motivação a mais. E a questão da alimentação? Também é diferenciada, porque tanto os autistas quanto os superdotados, pelo que eu dei uma estudada, eles gostam de comer sempre a mesma coisa. Se você oferece outra comida, eles rejeitam, eles não gostam. Meu filho mais novo, ele tem diagnóstico, né, de superdotação. É um desafio constante. E ele só come proteína e fruta, né? Não tem, e assim, ele tem uma hipersensibilidade com algumas texturas que é verdadeira, ele sofre, ele tem nojo, ele sente nojo daquilo, sente nojo, é verdade. Né? Então, é difícil. Não é uma regra, né? Autistas podem apresentar seletividade alimentar, assim como os superdotados, mas não é um critério diagnóstico, não é uma regra. E por que isso acontece, essa seletividade na alimentação? Vamos entender assim, é um organismo hipersensível. É uma hipersensibilidade. Isso, então às vezes o gominho da laranja já é percebido num organismo hipersensível de uma forma muito particular. E que aquilo já gera toda uma aversão, um arrepio, e que pode gerar uma ânsia, pode gerar um grande desconforto. Ou de repente muito barulho. Nós tivemos uma experiência, a gente foi naquela... teve a exposição do Van Gogh, né? E é muita luz, é muito... Nossa, o sofrimento do meu filho ali, tipo, ele não conseguiu ficar 10 minutos. Ele fala, eu vou vomitar, sabe? Tivemos que sair. Porque aquilo não é do jeito que a gente percebe. É diferente, é muito mais intenso. Mais intenso, entendi. Né? E existem vários tipos também de superdotação? Então, isso é bem controverso na literatura. É um tema polêmico. É bem polêmico, né? Sim. E agora, como estão falando bastante de superdotação, então, assim, não tem um consenso, não tem uma definição. Então, existem autores que preconizam, né, de repente, coisas diferentes, né? O que a gente sabe é que a superdotação, né, a criança, a pessoa superdotada, ela nasce dessa forma e também tem um componente genético, né? Diferente, de repente, de desenvolver uma habilidade para alguma coisa, porque habilidades são treinadas, né? A superdotação é um jeito de funcionar. Então, nasceu superdotado, vai morrer superdotado. Exato. Né? Então, e tem, né, aquelas pessoas que são mais do tipo né, acadêmico, que daí são aqueles que se sobressaem na turma, né, do tipo mais produtivo criativo, que tem uma criatividade extrema, que sabem resolver problemas de uma forma, né, fora do comum, né, mas não existe um consenso. É isso ou é aquilo, né? Exato. Inclusive, acho que até olhando do ponto de vista da nomenclatura, o mundo inteiro utiliza superdotação, que vem de gifted. O Brasil, a gente não podia ficar diferente. Vamos inventar um nome. A gente coloca altas habilidades / superdotação. Então, às vezes, a gente observa... E é por isso que realmente é um tema bem controverso. Mas a gente observa pessoas que dizem, eu tenho uma alta habilidade, mas eu não sou superdotado. Entendi. Então, realmente vai depender da literatura. Mas se a gente for olhar do ponto de vista da literatura científica, a nomenclatura utilizada no mundo científico é superdotação. A gente vai ter, olhando do ponto de vista da neuropsicologia, aspectos relacionados a um consciente de inteligência. E aí a gente vai conseguir identificar uma excelente capacidade de compreensão verbal. A gente vai perceber uma privilegiada capacidade de memória também. Sim, isso é um marcador de resolução de problema e essa noção visoespacial. Então, é uma pessoa que vai ter uma facilidade para fazer conexão entre temas que, num primeiro momento, não parece que eles fazem sentido, mas ela acha uma relação, uma interconexão e, geralmente, de uma forma muito criativa e profunda. E aí, a gente vai observando que é uma pessoa que vai conseguir resolver, seja problemas matemáticos, seja problemas do dia a dia. Tinha um pacientinho de 5 anos que estava ajudando a mãe a investir na Bolsa de Valores. Então, você percebe que é um comportamento que se destaca muito. Por isso, a precocidade nesse desenvolvimento também é muito marcante no superdotado.
E é muito nítido, né? A criança superdotada, eles são diferentes. Eles são diferentes. Né? Então, hoje eu me preocupo um pouquinho, né, com, de repente, um excesso de diagnóstico aí, sem muito embasamento, né? Porque daí não basta, de repente, né, ter comportamentos emocionais característicos, né? Não basta, de repente, você ser inteligente, porque daí, né, estão recebendo laudo de superdotação. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. Exato. Qual que é o QI dos superdotados em relação às pessoas que não são? E eles representam só 2% da população? Sim. Isso também é controverso, né? Mas, assim, se a gente for pensar, tem um órgão internacional que é o Mensa, né? Que faz diagnóstico online, inclusive, né? É uma sociedade de alto QI, que é específica para pessoas com superdotação. Isso, né? Então, ali preconiza-se que acima de 130, né? Acima. Nossa. Né? Que aí, por isso você disse 2%, porque aí seria um percentil 98, que corresponderia a 2% da população. Sim. Mas se a gente for olhar do ponto de vista da legislação brasileira, de censo escolar, algo nesse sentido, estima-se que é de 2,5% a 5% da população. Mas aí a gente não sabe qual é o parâmetro que está sendo utilizado para mapear esses superdotados. Se a gente for olhar do ponto de vista da neuropsicologia, a gente vai considerar um consciente de inteligência a partir de 130, sim. Então, vai depender de que autor, de que literatura que está sendo amparado, né, para fazer essa identificação também. Mais alguma informação que vocês gostariam de acrescentar, que vocês acham importante sobre esse nosso tema abordado? Olha, eu, assim, acho que a gente falou bastante coisa, mas eu gostaria de frisar a importância, né, das famílias que percebem que tem alguma criança ali que sofre de alguma forma, que procurem profissionais, que entrem em contato, né, com médicos, de repente o pediatra, para nortear, para direcionar, para que de repente seja feita uma avaliação, né, porque uma infância, né, sofrida é um complicador para a vida adulta, né? Então, se você, de repente, o quanto antes, né, a gente consegue organizar e manejar, né, isso pode fazer a diferença lá na frente. E como as pessoas podem fazer para entrar em contato com você também? Pode ser através do Instagram mesmo, sim, né? através do Instagram. Vai aparecer aqui embaixo o Instagram. Exato. No seu caso também. Pelo Instagram também. E aí, ali as pessoas podem marcar uma consulta, uma avaliação. Sim. Exato. Sim, com certeza. Com certeza vão querer, né, minha gente? Porque elas são extraordinárias, né? Vamos combinar que tivemos uma aula aqui hoje, né? Maravilhosas, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês, por esse conteúdo extraordinário. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês terem estado aqui. Nossa, é uma honra, um privilégio recebê-las. Gente, então, olha só. Na próxima, muito obrigada por você ter ficado comigo, né, com a gente aqui até o final desse episódio. E na próxima semana, na próxima sexta-feira, que vai ser dia 6 de setembro, a partir das 5 horas da tarde, o Ericast vai trazer aqui um grande jornalista, um colega meu que é incrível, o Guilherme Rivaroli. Agora ele está na Band. Ele apresenta ali na hora do almoço o programa Rivaroli na Band. Ele vai falar sobre a importância do jornalismo sério no combate às fake news, vai falar da experiência dele profissional. Ele já trabalhou em rádio, já passou por grandes veículos, apresentou vários programas policiais de grande audiência. Ele vai contar essa experiência aqui pra gente. Na verdade, eu estou trazendo o Rivaroli porque o Aládio, que é o dono aqui do podcast, ele é muito fã do Rivaroli. Ele ama o Rivaroli. Aí eu pensei, por que não trazê-lo, né? Para alegrar o coração aqui do nosso colega. E com certeza vai ser um conteúdo muito bacana, muito legal. Então, a gente espera por você. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua audiência. Um excelente final de semana e a gente se vê. Bye.